mais comuns dos jogadores de Tekken. E quem fala que é o Goku Black, vocês podem se apresentar aí também. Que é o Jeff Roach, player Eu Thiago. Liberate Twisters. My Não. Endeavor. Meus mentores aí, me ensinaram muita coisa. E agora tá batendo na gente. Nada, às vezes eu tô mais próximo também. Então vamos lá, eu separei aqui 7 coisas que eu considero como erros mais comuns e genéricos. Claro que pode ser que eu tenha deixado passar alguma coisa, mas se eu deixei passar alguma coisa, quem sabe aí futuramente a gente faz uma segunda parte, por que não? Primeiro Mas esse é o tópico- principal, né? É, exatamente. O pessoal que tá começando já vai ser uma grande ajuda. E são erros que eu diria que tanto a gente como outras pessoas cometem. Até mesmo pessoas que já são mais avançadas no jogo podem cometer esse tipo de erro. O primeiro deles é em relação a se isolar. É uma coisa que eu vejo com uma certa frequência. Aqui, acho que vocês também. Sem dúvida. Ainda mais quando acontece alguma coisa e a pessoa não aceita, aí ela vira a cara pra geral. Não busca. O que não falta é Né? rixa no Tekken. Isso daí é quase que inevitável. Mas tem também aquela questão da pessoa, por exemplo, eu vejo isso muito acontecer. Eu vejo um novato aqui, aí uma das primeiras coisas que eu faço com um novato é adicionar, trocar uma ideia, sendo que não é todo novato que é receptivo em relação a isso. E às vezes até pessoas que já são mais, vamos dizer assim, graduadas no Tekken, pessoas de ranking alto, que já passaram várias horas, e simplesmente se isolam, agem como lobos solitários aí no Tekken. Até que como é um jogo muito técnico, a pessoa dificilmente ela vai aprender sozinha, né? Eu mesmo, Exatamente. quando eu comecei a jogar, eu tava nessa de querer aprender sozinho e acontecia. Eu ia jogar com o pessoal, acontecia certas coisas e eu não tinha explicação, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Você tem que saber a mecânica, no mínimo, né? E o Exato. pessoal, eles não têm interesse, acho que é isso, interesse, você ir atrás, buscar, né? O pessoal acha que tudo tem que sair da própria cabeça, mas não, tem outras pessoas que já são mais avançadas no jogo que podem te ajudar a avançar mais rápido. Elas já tem respostas para aquelas dúvidas que você já tem no jogo. É muito melhor do que você ficar batendo a cabeça sozinho. Basicamente, para quem tá começando é isso, né? Você vai ver aquela pessoa que joga melhor que você e você vai pedir ajuda. Ei, olha aqui, eu tô começando agora e eu preciso de ajuda, não sei como é que funciona. Isso é um grande salto. Igual você, João. Você era o quê? Era iniciante quando você começou, né? E Sabia foi o único que nada do vingou. jogo. Foi o único que vingou. Começou esse ano, Tekken. Aham. E foi o único, porque o único que teve interesse de ir atrás, pesquisar, perguntar, Uhum. né? Eu diria que isso daí foi o fator principal da minha evolução, cara. Até vocês me ajudarem e falar, ó, estuda frame, toma cuidado com isso, com aquilo, observa as punições do jogo, não vai tão afobado. Sempre esses toques aí fizeram toda a diferença na evolução. No fim das contas, é só o cara, né? Porque a gente fala o mínimo do jogo, noções que qualquer um pode falar, mas o cara que tem que ir atrás depois, né? Exatamente. Fora do próprio Treinar, personagem procurar saber também. mais. E tem gente que pode... O pessoal aí, tem sempre alguém que joga com o mesmo personagem, que você tá começando no caso, e Né, já é de alto nível, né, com um Linder? determinado personagem. O que tem? Nada não. Aí entra uma questão também que está relacionada a isso que a gente começou a falar, que é em relação a sempre escolher oponentes. Eu acho que uma coisa tem a ver com a outra. É uma coisa também que eu vejo muito acontecer aqui. Tipo, eu entendo que o ser humano, ele tem as suas afinidades e preferências. Mas quando o assunto é Tekken, meu amigo, não tem essa não. Você tem que jogar com tudo quanto é tipo de gente. Principalmente pessoas do seu nível ou até maior. E assim, tem pessoas às vezes até avançadas que só fica jogando com o mesmo jogador e não consegue pegar o estilo de jogo dos outros. E acaba ficando com o jogo viciado. Aí quando se depara com um jogador que
é tão avançado quanto, mas com um estilo de jogo diferente acaba ficando meio perdido. Eu não sei se vocês já observaram isso. Pois é, a questão é, a pessoa ela começa a jogar e ela se acostuma com um estilo de jogo e ela vai se acostumar de uma única maneira de jogar, ela vai se adequar a um padrão e às vezes essa pessoa, ela pode até ser um bom jogador, mas quando ela se encontra com uma jogabilidade diferente, ela não sabe o que fazer, ela vai perder, né? Uhum. É por isso que é importante enfrentar todo mundo, né? Porque aqui mesmo na live tem pessoas que jogam de uma maneira que a maioria das pessoas chama de maneira certinha, que é defendendo e punindo. Aí quando chega numa pessoa que spama, numa pessoa que usa bastante grab, essa pessoa não sabe o que fazer, ela perde, por melhor que ela seja. Perfeito. E acaba o quê? Brigando com outra pessoa que não tem culpa, que não tem um jeito específico de se jogar, né? Cada um faz o que quer, essa é a verdade. Cada um tem o seu jogo e é sempre importante você se adequar e se Exatamente adaptar a jogos diferentes. Isso aí é muito importante para a evolução. É uma coisa que Então a atualmente... pessoa, Pode falar. a pessoa não pode fugir de oponente assim. É igual você falou mesmo. E entra também outra questão aí nisso daí, ô Jeff. É que a pessoa acaba criando também pra si uma própria ilusão. Por exemplo, eu já vi casos de pessoas que só enfrentam oponentes mais fracos pra criar aquela falsa sensação de que tá por cima no jogo. Já vi casos assim. Eu até conheço, inclusive. É realmente complicado. Aí outra questão também, que vale a pena ser abordada, é sobre spamar sem limites. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que o principal caso do spammer entra nessa questão anterior, que é a questão de jogar com as mesmas pessoas, usar os mesmos golpes e achar que tá arrasando. Aí quando vai jogar com outra pessoa, tá uma coisa feia de se ver, né? Usando os mesmos golpes toda hora, as mesmas coisas, achando que vai dar certo, e no fim não dá certo, né? Contra um oponente que sabe alguma coisa a mais. Isso acontece muito, cara. Eu vejo isso muito acontecer. A pessoa que tá acomodada com aquele estilo de jogo e tá achando que aquela rasteirinha maravilhosa vai pegar em todo mundo. Não é assim. Tem gente que sabe punir. Isso acontece muito. Rasteira toda hora, Agarrão. pode ser qualquer golpe, nossa, e não vai dar certo isso. Uma hora vai encontrar alguém que sabe anular e fodeu. E a questão aqui que a gente tá abordando, né, é sobre spamar, mas sem spamar sem limite. Porque spamar, todo mundo spama em maior ou menor grau. Isso é inevitável num jogo de luta. A questão é você saber até onde você vai parar, pô. Se você vê que o cara tá conseguindo punir, você vai ter que reelaborar sua estratégia, evitar de repetir aquele golpe. Então é esse o ponto aqui. Exatamente. Eu acho que agora o Liber vai falar mais um pouco, porque ele tá muito quieto. Então, próximo papo aqui. Não, cara, é que vocês estão falando tudo, mano. Aí, né? Não, pode falar, pô. À vontade. O mestre do Mishima. O próximo aqui, Mestre Michel. coincidentemente, Liber, sabe? É o quê? Jogar com vários personagens? Exatamente, focar em vários ao mesmo tempo. Então, a gente vai deixar você começar a falar sobre isso aí. O que você pensa? Mano, eu penso assim. Eu acho que cada um tem sua maneira de pensar. Mas, de certa forma, quando você começa a jogar Tekken, jogar com vários personagens, vai te atrapalhar em vários quesitos. Até um tempo atrás o Jeff me falou, tipo, quando você tá começando, você precisa jogar só com personagem pra você até pegar a manha do jogo, a malícia do jogo. E quem sabe mais pra frente você pode pegar outros personagens. E fora que, mesmo você tendo o seu principal, não vai ter como você dominar ele 100%. Sempre vai faltar alguma coisa. Mesmo, tipo, você jogar com ele há 5 anos, sempre vai faltar alguma coisa. Perfeito. E sem falar também que se você for observar por outro ângulo, às vezes o jogo de um outro personagem que você está jogando pode acabar acrescentando no seu principal, em algum aspecto. Exatamente. Por exemplo, alguns personagens têm aquele dash, né? O Wave Dash. Eu sei que a Master Wave tem. É uma movimentação muito... tem. Bob é uma movimentação muito importante, por exemplo, dos Mishimas, né? Às vezes, se você aprendendo isso, você consegue dominar até melhor o seu principal. Mas a questão é, Tekken é um jogo muito, muito complexo e tem várias coisas diferentes que a pessoa tem que aprender. Então,
ela, em certo momento ela vai ter que pesquisar sobre frames, movimentação em JavaScript vai ser o quê? Saber dar um backdash na hora certa, um sidestep na hora certa. Isso tudo entra na movimentação. E às vezes a movimentação muda com o personagem. Por exemplo, o Ed tem o melhor backdash do jogo. A Lily tem o melhor sidestep do jogo. Né? E agora focando em quem está iniciando. A pessoa, quando ela entra, ela não vai conseguir aprender tudo de uma vez. Então, ela tem que poder um personagem certo, né? Eu sou iniciante, eu não sei nada de técnica, não sei o que é movimentação, backdash, nada, eu quero jogar de Steve, complica. Complica, Steve é um boneco. É um dos mais complexos. Domina. Mas, mano, acho que isso daí acaba caindo em gosto, mano. Porque eu, quando comecei a jogar Tekken, já fui direto praticamente dos Mishima. E Mishima é praticamente um dos mais difíceis do jogo. Então eu acho que se a pessoa estiver dedicada, ela consegue aprender. Só que no caso, imagina. É recomendável, a questão do recomendável que o Jeff tá falando, eu acho. Imagina um cara iniciante, ele vai jogar de Mishima. Um Mishima pra mim, sem Wave Dash, sem fazer um elétrico, pra mim não é muita coisa. Aí você acha que o Mishima não vai aprender imediatamente a fazer essas técnicas, entendeu? Exatamente. E você Acho acabou que tem um tocando básico antes de você entrar pro intermediário. Exato. Não, e sabe uma coisa que eu acho engraçada? Que às vezes eu vejo que tem gente que gosta de jogar com vários pra se sentir gostosão, né? Não tô falando desse teu caso não, tá, Olívio? Eu sei que você é um dos caras mais humildes aí. Mas tem cara que, pô... A gente sabe que é gostosão. Hã? Liber a gente sabe que é gostosão. Não, ele é de boa, ele é bem humilde. Mas assim, tem cara que às vezes quer jogar com vários, mas só pela intenção de se aparecer mesmo. Tem também casos assim que eu já vi. E você fala pra pessoa, pô, foque em um. Não, a pessoa quer jogar com 3 ao mesmo tempo, quer ficar bom nos 3 igualmente. Não tem como. Aí você... Mano, eu jogo com... Desculpa te cortar. Eu jogo com vários, às vezes, ao mesmo tempo, porque eu acho, na minha cabeça, assim, eu só vou saber lidar com um determinado personagem jogando com ele, sabendo o que meu oponente pode fazer com ele. Então, acho que é outro raciocínio, sabe? Tipo, isso seria vou uma jogar forma aqui de porque... você melhorar tua punição, seria isso? Sim, exatamente. Saber o que vai funcionar, o que não vai funcionar. O que você pode dar sidestep ou você baixar. Isso você pode aprender no treino também, mas eu acho que fixa mais jogando com o personagem. Mas isso daí é uma coisa bem individual, né, que você tá falando. Sim, mais de- individualmente. Aprendizado individual. Acho que assim, se Tekken tem muitos personagens. Supondo que eu vou lá no Hunter agora, pinta uma Nina que veio ali da PSN e tá me falando. Eu vou perder o meu tempo, vou perder um mês do meu jogo aprendendo a jogar de Nina só pra eu counterar o cara, entendeu? Então, o ideal pra quem tá começando, você grava a luta, você vai ver tudo que o cara fez, você vai no treino e vai ver as propriedades do golpe. De propriedade eu falo quanto que ele é na defesa, se ele entrega por punição. De propriedade eu falo se dá pra baixar em determinado string, sidestep, esse tipo de coisa. Você vê isso no treino, porque se você for parar pra ir lá treinar, né, cara, é muito tempo que você leva. E seu personagem acaba ficando zoado depois, né? E Seu você personagem levantou um principal, ponto cara. muito importante hoje, Jeff, que eu já iria entrar pra isso daí, já elencando isso daí que você falou, é sobre não ter o mínimo de noção de framing. É esse caso aí. Exatamente. Se a pessoa tiver pelo menos o mínimo de noção, não precisa ser um mestre na teoria, de ler todos os gráficos ali, todos os frames. A questão não é essa, a pessoa ter o básico de noção. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó. Cadê? Vou repetir a ação aqui. Gravar. Botar pra gravar. Esse golpe aqui do King. Se a pessoa tiver o mínimo de noção, ela vai saber que isso aqui vai punir com o golpe. Exato. Então, o que eu tô fazendo? Assim como o outro. Posso pegar esse outro golpe aqui do King. Posso punir dessa forma. E assim vai. Então, o mínimo de noção de frame é necessário para você ter condições suficientes
não só interpretar a tabelinha que te ajuda a punir, mas para você chegar no treino aqui ter condições de fazer isso por conta própria. Exatamente. O frame nada mais é que a mecânica do jogo, como ele é estruturado ali por trás das câmeras, né? Porque não é o que você tá vendo ali na frente. A olho nu também não tem como saber certos golpes, se ele tem punição ou não. Os únicos que você tem como saber são aquelas rasteiras que são mais lentas, que você defende e deixa o boneco torto. Aí você até consegue deduzir, né? E querendo ou não, tipo. Querendo ou não, o próprio esquema de punição ele segue um padrão. Por exemplo, todo rope kick vai ser, por exemplo, 12, 13. A maioria, né? Você vai ali, Sim. o cara deu rope kick, sabe que é 13. É claro que tem algumas exceções. Você não sabe, por exemplo, o rope kick da Luke Chloe, vagabunda. É o seguinte. Vagabundo. É extremamente rápido. Aquele rope kick ele é menos 15. Vocês sabiam disso? É mesmo? O que o Neo 4 de adora fica fazendo, tem um palhaço, ele fica fazendo aquele golpe e levanta. E é muito rápido. Esse rope kick ele é 15, só que assim, é uma exceção. A maioria vai ser o que? 13, no caso. 12. O do Dodin também é bem alto. Acho que é o que? 17, Sim. 17, uma coisa assim. Também outro exemplo. De rope kick. Mas a maioria é assim. Outro exemplo de punição que segue um padrão são as ombradas, né? Por exemplo, a ombrada da Xiao, acho que ela é 15. A ombrada do Paul tem punição, a ombrada do Dragon 9. 9, do da Léo. São esses tipos de. As rasteiras também, elas seguem um padrão de punição, vão ser basicamente o mesmo número. Com algumas exceções, é claro. Ou seja, em suma, a noção de frame é um adianto no jogo. Vamos pro próximo aqui, que é não usar o modo treino a seu favor, que é um outro problema que eu vejo com uma certa frequência. Eu, inclusive, andei dando umas broncas aí esses dias. Pra pessoa fazer o quê? O básico. Vai lá no treino, vê as punições, joga contra a máquina. Não custa nada você fazer isso aqui, ó, botar a CPU no ultra difícil. Eu sei que a inteligência artificial desse jogo é uma bosta, mas ao menos ajuda a você melhorar sua defesa de alguma forma, sabe? E as pessoas não Sim, eu fazem acho isso. que melhora também na execução, né, de algumas coisas, alguns golpes. Combos também, às vezes você pega um personagem novo e vai direto pra jogar online, você começa a dropar combo, Exatamente. você não sabe levar a parede, porque não pesquisou direito, né? Uhum. Ficar afiado, tem que usar. Bom, e tu falou uma jogo. coisa que me fez lembrar de um caso de uma pessoa que eu conheço aqui, que é engraçada. Tipo, toda vez que eu vou jogar com ele, ele só bota cenário sem parede. Eu já falei pra pessoa, cara, vai no treino, vê como é que é o combo de parede, assiste vídeo. Inclusive eu vou falar sobre essa questão de vídeo, que é o último tópico. E a pessoa não quer, sabe? A pessoa fica presa lá no Tekken 3. É uma coisa surreal. Ô, Líbia, não vai falar nada não? Ele tá conectando, o Líbia tá mudo. Tá indo aí, ô Jeff? Voltou. Voltou? Voltou. Tá aí, ô Líbia? Eu vi, você falou que a pessoa ela não escolhe estágios com parede, né? Por causa dos combos, não sabe jogar. Só que aquela questão você chega num rank e as chances de pegar um estágio sem parede é muito mais altas do que você pegar um sem paredes, né? Porque existem mais estágios com paredes do que sem. Exato. Faz sentido. Acho que só são quantos sem parede? São 2 apenas? São 2. Aí tem o estágio que ele é especial, que o último round só que vai ser sem parede, que é aquele do fogo lá. Uhum. É o Infinite Azure, depois aquele do gelo. Acho que é só. Não, e sem falar que o treino, se você souber usar o modo treino a seu favor, você pode escolher de acordo com as suas necessidades. Tem aqui, ó, botar o boneco em pé defendendo, agachado, CPU, repetir ação. Repetir ação é muito bom para te ajudar nas punições. Exatamente aquilo que eu fiz anteriormente, botar para gravar. Né? Exatamente.
É uma questão de O modo paciência. treino uma melhor ferramenta que tem pra se aprender e o pessoal não usa. Uhum. Não usa. E outra coisa que não usa, quem dera se isso aí, se a gente tivesse acesso a isso antigamente, é em relação a assistir vídeos, porque não falta é conteúdo hoje em dia. Exato. Né? Os Ó. pro players. Tem os pro players, tem tutoriais. Ah, mas eu não entendo o que está sendo dito. Ah, então estuda. Pois é. No fim, tudo se resume em interesse, né? Exato, as pessoas não têm esse interesse. Ah, mas eu não sei como é que faz combo de Josie. Você vai lá e bota Josie no YouTube, Josie combos, coisa simples. As pessoas não querem ter esse trabalho, as pessoas querem fazer o quê? Querem botar na ranked. Pode falar. O pior é a pessoa que fala que não tem tempo, né? Isso é uma indireta pro Barata, bem direta. Como não tem tempo? Tá jogando. A pessoa tá online todo santo dia, a pessoa joga cerca de 1h30, 2 horas e não tem tempo pra parar pra estudar um bagulho pra ajudar no jogo. Não faz sentido, né? Não, realmente, não custa nada, cara. Não custa nada. Vai ali. Não, e aquilo, cara, eu já cansei de apanhar pra determinado personagem. Um caso, por exemplo, foi o Giz. Personagem filha da puta, inclusive. eu fiz questão de comprar esse personagem aí. Aí o que eu fiquei fazendo com ele? Hoje em dia melhorou minha situação. Eu fiquei botando no modo treino, golpe por golpe, e vendo como é que é a punição dos golpes. Acho que tomou aí, sei lá, 1 hora e pouco, mas em compensação, cara, depois disso, parei de ter dor de cabeça com o personagem. Ainda tem uma vez ou outra, mas nada comparado com o início. Pois é. Diz é um personagem complicado. Aquele parry dele que garante não sei quantos golpes depois. É horrível. É horrível e ele vai ser bufado, pelo que eu ouvi dizer. Pelo que eu vi lá. Não tenho certeza não, em relação a isso. O poderoso vai ficar mais. Ele tirou ele do nerfar, pelo que eu ouvi falar. Ah, pô, tem que nerfar, tá absurdo. Ah, Bom, então, tá não, é de boa. então é isso, Jeff. Deu 22 minutos aí. Acho que deu pra falar de forma geral sobre os erros. Se o Libby tivesse aí, daria pra falar um pouquinho mais, né? Mas ele também tava bem quieto. Ele saiu por quê? Deve ter dado algum erro aí. Bom, então vamos encerrar por aqui, cara. Agradeço aí pela participação. E vamos fazer mais vídeos aí futuramente. Sim, assim que eu arrumo meu controle, a gente marca umas jogadas pra gravar também, mostrar pro pessoal. Ah, tem que ajeitar isso aí. Olha quem voltou, pô. No finalzinho, cara. Mano, meu pai desligou a força de casa, velho. Mano, do nada, mano, sem avisar. Caraca. Quer que você vai estudar um pouco? Então vamos prolongar um pouquinho mais, já que você voltou, Olivia. A gente tava falando aqui no finalzinho sobre não assistir vídeos. Porque hoje em dia tem essa ferramenta. A pessoa assistir pelo YouTube, aprender cada vez mais. O que você tem a dizer sobre isso, cara? Vocês já comentaram sobre isso? Eu tô com medo de falar e vocês já Não, tem pode falado. falar, cara, assim. O que você poderia dar de dica em relação a isso também? Cara, eu acho que a pessoa que deve ver vídeo dos personagens que você tá usando. Por exemplo, sei lá, é que nem eu, meu principal é o Devedin. Eu vivo vendo o vídeo do Ni, do The My Man, por exemplo, os dois, né? E às vezes eles fazem coisas que eu não faço. E eu tento adicionar isso ao meu jogo. Tipo, de certa forma, o que funciona com cada pessoa. Eu acho que também tem essa. E certas coisas vão funcionar com um determinado jogador e outras coisas vão funcionar com outro jogador. Mas tentando adicionar essas coisas ao seu jogo. Tentar emular aquilo que os melhores fazem já. Isso. É fundamental. Pô, pensa antigamente, cara, na época, sei lá, Tekken 3, até mesmo Tekken 4, a pessoa que fosse jogar, ela teria que se virar com o que tá na lista de comando e olha lá. Exatamente. Também tem aquele pessoal do fliperama, sabia como, tipo, na cagada, né? Tipo, aprendia, acho que naquela época na cagada. Pô, E copiava, antigamente sei lá. era foda, cara, porque você tinha que aprender ali pessoalmente com as outras pessoas. Eu lembro que eu jogava flipper. Aí eu ficava assim pros caras, como é que tu faz isso? Às vezes eu ficava até só observando, né? Eu nem perguntava, só ficava olhando.
Hoje em dia tá tudo mastigadinho, cara. Tem vídeo aí que eu já vi que mostra como apertar os botões ali na hora da sequência. Tipo assim, tem a sequência. Não aparece nada de BF, D não sei o que. Aparece os botões ali tudo certinho pra você poder fazer a sequência. Ou seja, tá tudo muito fácil hoje em dia. Muito conteúdo, só não vai atrás quem não quer, né? É. Exatamente. Outra coisa que ajuda bastante é a jogatina offline, que o pessoal promove direto. Não a gente aqui da live, mas o pessoal da direto promovendo. Tem campeonato em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu nunca fui, né? Tenho interesse, mas diz que é muito bom o aprendizado. Você vai, se conhece ali ao vivo dessas pessoas, que elas vão te auxiliar. É uma experiência muito incrível. Todo O mundo que já ritmo de foi jogo é fala. outro, inclusive. Velho, é outra coisa, mano. Tem que contar que offline também, né? Você não vai sofrer com certas coisas. Eu duvido que eu cairia no rasteiro da Lily se eu tivesse offline. Você vê aquela merda vindo, você abaixa, não defende. Aquela rasteira em Caralho. câmera lenta. Mas, ô Jeff, aí também depende de como vai estar seu psicológico na hora, mano. Também tem essa. Ah, mas Ah, sei lá, sim. velho, já aconteceu várias vezes. Tá no live, que você tá ali vendo, você vê o golpe Não, vindo. sim. Às vezes Eu porque até a pessoa entendo. usa muito, né? Até entendo, mas tipo, no offline, o complicado é, se você tiver com o seu psicólogo, sei lá, zoado, se estiver tremendo, você vai fazer tanta cagada, mano, que nem uma rasteirinha você vai punir. Torneio é um Pois exemplo. tem isso também. Torneio é o maior exemplo. Volta e meia eu vejo jogador dropando combo. Mas por conta do nervosismo. Você não viu no final da Evo? O o- Kira soltou o Rage Art, mano, na frente do Lohai. Eu acho que ele errou 3 vezes ali, não foi? 3 vezes seguidas? Aham, Caraca. uma coisa assim. Então é isso, vamos encerrar por Mas, aqui, tipo, gente. Beleza? beleza. Partir pra jogatina, agradeço aí a participação de vocês. E até a próxima. Valeu!